Carvalho e o Coronel PM José Tá L. aí, baixou? Me disseram que só quem não tava era a Luana. Pelas presidentes da fundação. É. Senhor Antônio Nunes. A última edição dele Mas, saiu já em capa dura. eu vou dar mais uma conferida lá, tá bom? Isso. Sim, Se senhor. tiverem Vai tirar isso. Dá umas ideias meio loucas. Direito administrativo. Fala pra ele que eu tenho umas ideias diferentes. Me contou na quarta edição é sucesso lá. Eu publico pela Juruarte. Hoje é dia 27. Essa aqui, né, para nós que temos uma fronteira com a Bolívia, nós temos duas comarcas. Isso aqui Pegou fogo ontem na cidade. aqui dentro tem uma senha que dá para você com essa senha acessar o livro. Depois você podia pegar a senha aqui dentro e ver como é que são as explicações aqui, ó. Essa chave acessa aqui dentro. Eu deixei aqui. Abre aqui, tá lacrado, ó, tá vendo? Olha, deve ter até duas, ó. Pega uma dessa aí e já usa lá o eletrônico, né? Como é que vai ser a dinâmica? Vamos dar continuidade às nossas atividades. Teremos agora, então, a mesa de debate interdisciplinariedade e intersetorialidade do processo de socioeducação. Já estamos na mesa com o desembargador Isaías Fonseca, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Também já se encontra à mesa o excelentíssimo desembargador Mário Luiz Ramdorf, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Convidamos à mesa Wanda Fernandes Arruda Braga Brandão, coordenadora estadual da Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade.
Convidamos o senhor José Carlos Brasil, coordenador estadual das políticas de direitos humanos. Convidamos a senhora Ana Cristina Leandra Carvalho, chefe do Núcleo de Educação Prisional e Socioeducativa. Convidamos o coronel PM Hélio Gomes Ferreira, secretário adjunto do Estado de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia. Senhor coronel. Bem-vindo. Tá tudo dentro da segurança. Só fazendo uma correção, é o delegado Hélio Gomes Ferreira, secretário adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia. Convidamos então o senhor Antônio Francisco Gomes Silva, presidente da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado de Rondônia, FEASE. Com a palavra, o coordenador da mesa, desembargador Isaías Fonseca Moraes. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer à escola e parabenizar também por esse evento. Eu faço em nome do Dr. Marcelo Tramontina, que está coordenando todo esse evento. Agradecer as palestras que eu vi hoje, a da Lúcia e do Dr. Mário, bem enriquecedoras, né? Estamos aqui nessa mesa de debates para a gente discutir o tema e aprofundar um pouco no assunto, no que foi debatido aqui, e também, se houver algum questionamento de vocês, para a gente poder participar, né? Fazer uma coisa bem participativa, vocês podem elaborar as perguntas, podem fazer diretamente a qualquer um da mesa, mas eu já indico para fazer aqui, em nome do desembargador Mário, que eu quero crer que tem condições de elucidar muitas nossas dúvidas. Então, se forem direcionar a pergunta para mim, por favor, fiquem à vontade aqui. Então, vamos estar abertos então, os debates. Eu gostaria só de dizer que eu tenho dito ultimamente que o país ele tem uma encruzilhada a resolver e nós precisamos definir o país que nós queremos no futuro. E para nós fazermos isso, isso passa por uma palavrinha que é a educação. Eu tenho dito, inclusive disse ontem, a oportunidade que estive no encerramento da turma lá em Meron, que hoje fizeram a apresentação aqui para vocês, daquela peça teatral desenvolvida por eles, né, uma apresentação cultural deles que, sem dizer uma palavra, nos dá uma mensagem muito forte, uma mensagem de que o acesso à educação é difícil, não é fácil para eles e não é fácil para muita gente. E o acesso a outras portas é muito mais fácil, né?
eles ouvem muitos nãos e ouvem bastante sims do outro lado. E essa mensagem que eles trazem é muito forte. E eu disse a eles, ontem tive a oportunidade, vou repetir aqui, de que educação não pode ser vista como um gasto. Educação é investimento. Né? Eu até citei um exemplo para eles, que quando a gente quer fazer um investimento, você ganha um dinheiro aí, recebe um valor aí a mais, ou é de um direito que você tem como servidor, ou você acerta na loteria, ou você ganha uma herança. Você tem um dinheirinho lá reservado, você resolve fazer um investimento. Aí você pensa em fazer esse investimento, aplica lá na bolsa, compra um imóvel, para que no futuro próximo que você está planejando o seu investimento, você ir lá e resgatar esse investimento e gastar com alguma coisa, com uma viagem, com um carro novo, sei lá, com roupas, né? E você vai gastar, investiu e depois gasta. E na sociedade o investimento é na educação. A gente tem que investir na educação para depois nós podermos colher os frutos. E a educação é um investimento. Então, por mais que seja caro os cursos, né, nós temos que entender isso como investimento. E no dia que o país entender que educação é investimento, vai fazer como na Suécia. A comparação de Brasil e Suécia não é muito balanceada, né? A balança é muito difícil. Se a gente for para nós brasileiros, é importante ganharmos da Suécia na Copa do Mundo, né, no futebol. Se nós ganharmos dele, nós somos melhores que eles. Só que eles, na Suécia, eles pagam bolsa para 100% dos estudantes das escolas públicas. Um país que investe na educação. Então, o aluno é estudante na Suécia, desde a hora que ele entra na escola, até quando ele sai da faculdade, ele recebe bolsa em dólar. E para nós seria um sonho de nós termos um país que investisse maciçamente na educação, que desse bolsa para 100% dos alunos na escola pública. Se isso acontecesse, nós teríamos muito menos adolescentes aqui, na área socioeducativa. Muito menos. Agora, é importante que nosso país pense nisso e invista maciçamente em educação. Não é aquele índice que está na Constituição de 25%, que todo ano governos estaduais, municipais, investem 25% do orçamento e a gente não vê a coisa andar. É anos, desde a Constituição de 88, que os estados e os municípios dizem que investem 25% do seu orçamento da educação. E nós não conseguimos ensinar inglês. Vou até falar o espanhol para nossas crianças nas nossas escolas públicas. Eu não consigo entender isso. Eu sou um exemplo disso. Eu estudei inglês da 5ª série até o 2º grau. Foram 8 anos estudando inglês. Eu estudei, nesses 8 anos, só o verbo to be. E eu não aprendi. Então tem alguma coisa errada. Nós precisamos investir na educação maciçamente. Na hora que a gente entender isso, que o país entender isso, aí a socioeducação vai ficar mais fácil, porque nós não vamos ter clientela. Então, eu gostaria só de iniciar esse debate com isso, né? E eu tenho que parar, porque senão eu não paro de falar. Então, falando bem, né? Eu vou continuar. Então, vamos aqui ouvir cada um da mesa, né? Para suas considerações iniciais, depois a gente começa a discussão e o debate em si. Vamos começar ali na ponta, então, com o delegado que virou coronel agora há pouco. Estamos todos no mesmo âmbito aqui, delegado, coronel, tá bom. Mas eu não tenho cara de coronel, né? Não tem, né? Sempre me falam, você não parece que é delegado, referindo à minha forma de tratar as pessoas. Eu digo, infelizmente, porque eu gostaria que todos dissessem, você parece realmente um delegado por tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas.
entendo que direitos humanos são para todos, nós todos somos humanos e sempre defendi essa aplicação na polícia como delegado e tenho para mim que quanto mais humanos, mais direitos humanos devemos ter. E para mim é muito importante estar aqui. Quero cumprimentar o Dr. Mário, Dr. Isaías, muito obrigado, os demais membros da mesa, obrigado por estar aqui. A segurança pública é importante, estamos interligados, estamos afinados nessa intersetorialidade, atuamos juntos e atuamos de maneira precisa nesse tema tão importante. E, evidentemente, que peço até numa próxima oportunidade que a Polícia Civil seja convidada na pessoa das delegadas que atuam, dos delegados que atuam nas delegacias de apuração de atos infracionais. São pessoas abnegadas que teriam muito mais know-how para falar sobre o assunto do que eu, mas no âmbito estratégico que a Secretaria atua, nós estamos prontos a servir e estarmos juntos na aplicação melhor possível de toda essa intersetorialidade que é necessária e desse trabalho em conjunto para que melhor ande, como o desembargador falou, as nossas crianças, nossos adolescentes. Muito obrigado, estamos prontos aí para discutirmos e debatermos. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o Tribunal de Justiça por essa união, né? Que eu estou vendo isso aqui como uma união toda, seria a intersetorialidade que o Dr. Mário falou, porque assim, é muito importante trabalharmos juntos. Uma fala dele que me tocou muito é que quem faz o direito da criança e do adolescente é o próprio adolescente. Então, quando nós, enquanto Estado, enquanto município, enquanto União, começamos a trabalhar, construir, buscando na fonte mesmo. E com a educação, como o Dr. Isaías falou, é nela que nós conseguimos construir e moldar, né, todas as nossas crianças e adolescentes. Eu acredito muito num projeto que ele comece de menino mesmo, de 0 a 5 anos. Não precisa esperar ele ficar, mas como o senhor falou, quando o senhor falou aquela fala de tem 6 anos só de adolescente, eu já vislumbro que os 6 anos deveriam começar de 1 aos 6. Não só quando ele já está numa idade onde vem toda aquela fusão de hormônios, né? Onde a gente já não pode fazer muita coisa, né? Ou pelo menos busca fazer. Então é bem interessante quando os nossos projetos são unificados, né? A gente busca a solução mesmo, a construção lá dentro da família, né? A construir cada vez que a gente vamos ter não só as famílias melhores, como um Estado melhor, um país melhor, né? Então, assim, é muito gratificante a gente participar de uma discussão dessa. Eu queria agradecer a todos vocês por isso e vamos aos debates. Vamos ouvir, então, a senhora Ana Cristina, chefe do Núcleo de Educação Prisional e Socioeducativa. Boa tarde a todos. Como eu falei de manhã, é um núcleo novo, né? E eu lembrei aqui da fala do Dr. Mário. Como o núcleo é novo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para que possamos fazer as ações pertinentes ao setor, né? E aí, como não tem dinheiro, eu já fui correr atrás de alguns colegas para ver se tinha dinheiro no PA deles, porque o núcleo não existia, para que eu pudesse fazer, como uma das primeiras ações, uma formação para os nossos professores que atuam no sistema socioeducativo, não na proficiência deles, né? Eles são formados não nessa parte, mas na parte da socioeducação em si. O que é, como é, sobre as medidas socioeducativas, nesse sentido, né, que o espaço da educação formal lá dentro da unidade
é um espaço de garantia de direito, ele tem direito a essa escolarização formal, e como isso deve acontecer. E o professor, ele não é só o professor da escolarização dentro do sistema socioeducativo. Ele acaba sendo também um agente educador, socioeducador lá dentro. Ele não está desvinculado. Quando a gente entra dentro de uma unidade socioeducativa para ensinar, eu não ensino só os conteúdos formais, eu tenho que trabalhar todos os outros aspectos, né? Então, como ele disse, não tem dinheiro. E agora a gente precisa programar e garantir recurso para o próximo ano, né, para que possamos fazer as ações necessárias em função dessa clientela, porque a escolarização que a gente tem hoje aqui no estado de Rondônia é a escolarização básica normal, que deixa de atender uma parte dessa clientela, que são os adolescentes que estão em idade regular de ensino. E nós aqui só ofertamos nas unidades a educação de jovens e adultos. Então, o menino que tem de 15 anos para cima e ainda não completou o ensino fundamental, ele recebe a educação através do curso modular ou do curso semestral. E no ensino médio também. Se ele tiver 18 anos, ele recebe a formação escolar pela educação de jovens e adultos. Mas e o menino que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, fica como? Que eu não tenho educação regular para ele dentro da unidade socioeducativa. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando lá no Núcleo de Educação, em parceria com a FEASE, porque nós temos uma parceria boa com a pedagoga que nos auxilia lá da Fundação, que é a Catiane, junto com o Giliardi, junto aqui com o seu Francisco. Então, assim, nós começamos a trabalhar no sentido de fomentar ações mais efetivas, mais eficazes para o atendimento da escolarização formal dessa clientela. Com a palavra, então, o José Carlos Brasil, coordenador estadual das políticas de direitos humanos. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mesa, o doutor Hélio, nosso companheiro, demais autoridades. E como representante das SEAS, né, da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, nós temos uma certa prioridade. Temos sentado várias vezes com a FEASE, com os técnicos da FEASE, para conseguir encontrar alguma forma de tirar esse ciclo vicioso, né, do adolescente, que ele cai uma vez e depois cai de novo até completar 18 anos. Então, acredito que nós aqui, como Estado, sociedade civil, seja Poder Executivo, Legislativo, Judiciário aqui presente, nós temos que pensar nesse jovem, nesse adolescente, né, que já acendeu o sinal vermelho primeira vez, já entrou em conflito com a lei. Então, tenho conversado lá, nós, lá conosco faz parte as políticas de criança e adolescente, e desde 2017 o Conselho Estadual estava sem funcionar. E a gente sabe que os conselhos de criança e adolescente que deram origem àqueles fundos deliberativos, e aí sem o Conselho do Criança e Adolescente, o fundo, o dinheiro não se movimentava que estava lá. Então a gente conseguiu nesse mês dar posse ao Conselho, conseguimos começar as tratativas semana que vem, se tudo correr certo, estamos resolvendo umas questões pertinentes a financeiro, ato, essas questões, para fazer a conferência na próxima semana, a 10ª conferência de criança e adolescente, e incentivar, né, esses conselhos, as pessoas que são envolvidas com medidas socioeducativas, com crianças e adolescentes, comporem, não sei se aqui tem outros municípios, a compor os conselhos municipais,
porque tem recurso. Eu posso citar aqui o exemplo, por exemplo, de Vilhena, que tivemos agora, há alguns dias atrás, a 4ª capacitação do selo Unicef aqui em Porto Velho. Vieram vários municípios. Ele comentou lá comigo que uma lei municipal destina 2% da arrecadação para o fundo da criança e adolescente lá. E aí é um chamamento público, as associações, elas apresentam seus projetos, enfim. Então, algo que eu queria assim pontuar, né, já que o tema é esse, socioeducativo, a gente poderia pensar em estar compondo esses conselhos deliberativos. Obrigado. Vamos ouvir agora o senhor Antônio Francisco Gomes, ele é o presidente da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado de Rondônia, FEASE. Muito bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, desembargador Isaías, desembargador Mário também, o nosso palestrante da tarde, que abrilhantou com a sua fala, com a sua experiência vivida, não apenas na teoria, isso faz toda a diferença. Cumprimentar o doutor Hélio, que é o nosso secretário adjunto ali da CESDEC, cumprimentar em especial aqui também o doutor Marcelo Tramontini, mesmo estando aqui na mesa, mas é uma pessoa pelo qual nós temos muita admiração, pelo trabalho que desenvolve dentro das medidas socioeducativas. Também o doutor Everson, que é o promotor da Infância e Juventude, que tem levantado a bandeira realmente da socioeducação, vestiu a camisa de direito de fato, e eu também tenho uma admiração e um respeito muito grande. E todos aqui presentes, eu quero cumprimentar com uma boa tarde. E eu fico muito agradecido, feliz, e eu posso dizer isso, porque hoje, né, tem 10 anos, esse ano fazem 10 anos que eu faço parte do sistema socioeducativo. Eu sou hoje agente de segurança socioeducador. Em 2009, quando eu entrei, dia 30 de abril de 2009, nós tínhamos uma visão muito diferenciada, era como se fosse uma ilha. O programa socioeducativo, as unidades, à época a coordenadoria, como se fosse uma ilha, estivesse isolada ali, e lá cada um imaginava alguma coisa que podia fazer, e fazia, com muito amadorismo, com muita dificuldade. Eram adolescentes que estavam totalmente ali, sem nenhum tipo de acesso a algo do tipo de uma profissionalização de qualidade, uma educação e por aí vai. E hoje, quando nós sentamos numa mesa como essa para discutir intersetorialidade, muito nos alegra porque nós vemos na prática que acontece isso. Hoje, nós não somos mais uma ilha. Hoje nós sabemos que estamos fazendo parte de uma rede. É como se fosse uma rede e cada ator dessa rede tem a sua importância fundamental para contribuir com as medidas socioeducativas. E para que isso aconteça, muitas vezes é necessário que cada um de nós que fazemos parte, que somos os atores, abrimos mão da vaidade. Abrimos mão da vaidade para poder dizer, eu vou contribuir naquilo que eu posso. Até mesmo quando não é o seu dever, quando não é a sua obrigação, mas porque você quer ver a coisa acontecer, você é capaz de abrir mão da sua vaidade para ter humildade de dizer sim e contribuir naquilo que você pode. Um exemplo disso é quando nós tivemos, esse ano, dentro do sistema socioeducativo, uma greve dos agentes de segurança e muito nos preocupou com uma crise lá dentro dos adolescentes que pudesse existir. E quando batemos a porta da Secretaria de Segurança, né, doutor Hélio? Doutor Hélio, inclusive, foi a pessoa que nos atendeu lá e nos deu todo o suporte em todo momento, tanto do dia ou da noite que eu precisava entrar em contato, ele sempre atendeu. Eu quero em público aqui te agradecer, doutor, já fiz isso pessoalmente, mas a gente sabia que isso em outro tempo não era possível. E hoje nós podemos ter, passamos aquele período, graças a Deus, não teve morte de adolescente, não teve rebelião, não teve quebradeira, não teve montim, tudo correu bem. Da mesma forma, quando batemos hoje na porta da SEDUC, vamos atrás de melhorar o atendimento na educação. Hoje, quando nós vamos atrás do IDEP, por exemplo, para que traga profissionalização para esses adolescentes, as portas estão abertas, nós já estamos em formulação de um termo de cooperação técnica para que os adolescentes sejam garantidos a profissionalização através do IDEP, né? Nós estamos batendo na porta do Cine, e o Cine já disse sim para nós, porque não basta o adolescente profissionalizar,
e quando sai do programa, às vezes com maior idade, ele não tem uma oportunidade de trabalhar, de ter um emprego digno para ter o seu salário. Nós estamos atrás do Cine e já conseguimos isso. Isso é intersetorialidade. É quando a gente fica feliz em ver um Ministério Público que também contribui, né, até mesmo com os agentes de segurança, com os operadores do sistema, em parceria. Isso me alegra demais, porque a gente vê que são pessoas que querem ver acontecendo, como agente de segurança socioeducador, psicólogo, assistente social, fazendo ali através do Instituto Vida Plena, constelação familiar, que é muito caro. Todo mês nós temos isso aqui em Porto Velho. Isso é parceria do Ministério Público, do Juizado, com a Fundação. Então, quando eu vejo um juizado e o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, através dos seus atores, dizendo assim, não, nós vamos pregar esses adolescentes, vamos dar um curso profissionalizante. Isso é intersetorialidade. É o adolescente, como quando apresentaram, eu conversando com eles ali fora, nós sentimos hoje muito valorizado em estar diante de uma plateia seleta como essa e poder ser ouvido por eles. Então, são coisas simples, mas que fazem toda uma diferença. Acho que eu estou falando demais, né? Mas eu quero agradecer, porque eu precisava dizer isso, e outros órgãos, como é o caso da CUDA, que é parceiro da Fundação e tem feito um trabalho brilhante. Aqui eu vejo os representantes também, as pessoas que colaboram com isso, e nós já temos fruto desse trabalho. Agradecer e dizer que estamos abertos, porque já descobrimos, graças a Deus, estamos abertos porque nós somos uma ilha e queremos juntos, de mão dada, contribuir para que haja uma medida socioeducativa de fato com muita eficácia e eficiência. Obrigado, doutor. Bom, depois de todas essas falas, a gente tem aqui na mesa autoridades de diversas áreas, né, do setor de saúde, setor de educação, setor de segurança, né, assistente social. Então vamos iniciar os debates. Eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e convidar aqui para a mesa também para participar do debate a palestrante também da primeira palestra da tarde, a nossa psicóloga. Aí vamos pôr uma cadeira aqui para ela. Primeiro para ela receber as nossas palmas mais uma vez e também participar aqui do debate, que pode ser que surja alguma pergunta para ela e ela vai saber responder melhor do que nós aqui. Então, dentro dessa tá aqui até agora, né? Então ela tem que vir trabalhar aqui também, né? E eu gostaria também de parabenizar vocês que estão aqui desde a manhã, né? E agora já quase às 6 da tarde, com o sol já a raiar, e vocês ainda estão aqui nos ouvindo e participando dessa mesa de debate, porque essa é uma matéria empolgante e a gente precisa debater e discutir e extrairmos daqui ideias, né? Ideias para serem implementadas em projetos que possam ser uma alternativa para esses adolescentes que cometeram um deslize na vida por uma determinada circunstância e que precisam de oportunidades. E a sociedade precisa dar essa oportunidade, né? Falava aqui o doutor Mário, o desembargador Mário, me falava da possibilidade que está nas nossas mãos de criarmos aqui, como ele viu a encenação feita pelos adolescentes, até um grupo teatral para explorar a cultura, para se apresentar e, quiçá, se tornarem atores. É oportunidade, nós precisamos dar oportunidade. Então, eu gostaria de ouvir o desembargador Mário dessa vontade do Estado de Rondônia e de sentar à mesa com pessoas de diversas áreas para nós discutirmos a possibilidade de darmos a esse adolescente essa oportunidade para que e agir de forma interdisciplinar para que as coisas desenvolvam, né? Eu gostaria de ouvi-lo inicialmente, depois fica aberta a palavra para todos da mesa para participar e fazer perguntas para o doutor Mário, para outros, e também a plateia fazer perguntas para qualquer um da mesa. Obrigado, desembargador. Alô?
Obrigado, desembargador Isaías. Eu falava exatamente sobre isso com o Everson e com o Marcelo, doutor Marcelo, doutor Everson. Esse grupo de teatro é um exemplo de possibilidade de formação de um projeto social com dotação que pode ser tomada do FIA e depois faz uma prestação de contas na forma contábil. Por exemplo, aluguel de uma sala, trabalho com mídia, características com fantasia, alegorias, e poder encenar não só a realidade deles, mas também a cultura do Estado. Deve ter histórias aqui encantadoras do Rio, a própria formação cultural, e isso já está dentro do adolescente. A gente falava isso de Revisitando a Adolescência, da Luz, e ela podia ajudar com um projeto transversal da psicologia com o teatro, e isso é levado ao FIA estadual. O FIA aprova uma dotação orçamentária e falava até com o desembargador Isaías, se der certo, a gente vai ter aqui tipo um teatro de tablado, que é famoso no Rio de Janeiro e São Paulo na formação de artistas, e mais, essa é uma participação que pode ser marcada pelo controle jurisdicional da utilização da verba do FIA, do Ministério Público, que tem que ter toda a intersetorialidade, mais a Escola de Teatro da Universidade Federal, e se nós conseguirmos fazer esse projeto e tiver uma primeira formação reconhecida com essa titulação da Universidade Federal, me parece que o professor está sendo um licenciando, ele pode também licenciar outros alunos e eles serem multiplicadores. Podemos pegar esse projeto, levar ao Conselho Nacional de Justiça, inclusive reconhecer com premiações nacionais sobre essas inovações na área da infância. Então, essa é a maneira propositiva e intersetorial que a gente pode trabalhar. Hoje nós tivemos um exemplo concreto disso daqui. E olha, é uma forma, inclusive, o seguinte, o adolescente não precisa ser um adolescente infrator para entrar no programa, no projeto. Esses próprios adolescentes, eles vão ser reprodutores, vão trazer outros adolescentes, e aí vai aumentar isso, pode ser levado a cada comarca, a cada município que tem o seu fundo lá. Eu estava ouvindo agora a fala dela aqui, do responsável dos direitos humanos ali, a questão que ele fala assim, conselho deliberativo. O que é conselho deliberativo? Conversava com o Marcelo, conversava com o Edson. Cada conselho municipal tem um FIA, que tem dotação orçamentária. O dinheiro está parado lá. O conselho delibera sobre a utilização deste fundo, desses recursos. Quando ele delibera, o agente, o gestor público estadual municipal, ele não vai ficar fazendo glosa. Ele não vai diminuir, não vai mexer, não é proposta. Ele tem que cumprir. É isso que acabou de dizer aqui. O conselho é deliberativo, ele determina a utilização sobre sua conta e responsabilidade, fiscalização do Ministério Público. E aí pega o projeto social, leva-se 1 ano no mínimo, ele preenche todos os formulários contábeis junto às secretarias ou junto à própria, deve ser a Secretaria de Finanças, provavelmente. É na sede específica lá. O Ministério Público acompanha a prestação de contas e o desenvolvimento do projeto. E resultado final. Pode ser que não tenha uma peça de teatro, vamos lá, mas o professor foi dar a aula, teve participação de 4, 5, 10 adolescentes, eu gastei em aluguel, em lanche, alimentação, em transporte, tudo isso, em material, em fantasia, em livros. E aí está prestado conta, faz-se outra vez a renovação do projeto, e esses fundos são utilizados dessa maneira. Inclusive, podendo até falar com a iniciativa privada, que eles podem fazer doação que não seja casada a esses fundos para essa finalidade. Então, a gente pode trabalhar aí a questão da intersetorialidade, teatro, quer dizer, educação com a psicologia e avançar para além do adolescente em conflito com a lei, também para toda a comunidade, inclusive em cada ponto do estado de Rondônia, aí nos municípios. Obrigado, desembargador. Essa é uma opção, né, que seria um investimento na cultura, na parte teatral. Podemos também investir no esporte, né, esportes coletivos e esportes individuais, né, numa escola. Aí eu gostaria agora de ouvir a doutora Adaluce a respeito dessa possibilidade de se ter até um centro de formação de atletas, e que esse centro de formação de atletas não direcionado para o menor, o adolescente que comete ato infracional, para toda a sociedade, com uma porta também para eles, né, para absorver, e a possibilidade de convivência entre os adolescentes, a importância de convivência de um adolescente que cometeu um ato infracional, está convivendo com os outros adolescentes
que não cometeram ato infracional dentro do mesmo ambiente, seja numa escola, seja num centro de treinamento, ou seja num grupo teatral, né? Dentro desse aspecto se isso seria recomendável, eu gostaria de ouvir a doutora Dalúcia nesse ponto. Oi. Claro que é sempre possível, sim, né? E eu fico muito feliz de ver. Todas as políticas públicas aqui, né, reunidas nessa mesa, pensando no adolescente e considerando como um ser total, um ser completo, um ser que está inserido em todos os contextos e precisa ser atendido em todas as suas demandas. Claro, né, as atividades físicas, as atividades teatrais. Nossa, há uma série de possibilidades para ser trabalhado com os adolescentes. E tanto os adolescentes a quem comete ato infracional, como adolescente, né? E esse olhar do cuidado, esse olhar do humano e olhar para esse adolescente, tá, que chegou a este momento, mas assim, trazer essa percepção de que há um histórico, né, e de vida, há um histórico de vivência, são redes colaborando na formação desse indivíduo, são vários sistemas, vários espaços colaborando na formação desse indivíduo e também com um contínuo de humanidade que precisa ser atendido e trabalhado e incentivado. Eu sempre costumo usar uma imagem de um globo, né, e sempre dizer que o adolescente ele é um mundo de possibilidades. São caminhos que estão em aberto. E aí vai demandar, assim, né, dos adultos, das instituições, das políticas públicas, do Estado como um todo, cuidar desse adolescente. E até porque, assim, a gente também escuta muito, a adolescência vai passar, vamos, né, esperar que essa fase passe logo. É verdade, ela vai passar, mas aí a gente fica se perguntando, mas ela vai passar de que jeito, né? Que incentivos, que possibilidades, que caminhos, que oportunidades ele pôde usufruir para chegar e constituir a sua trajetória. Então, eu fico, assim, é gratificante ver que todas as políticas e todas as possibilidades se direcionam para esse ser em desenvolvimento e com um potencial extraordinário. A gente pôde perceber aqui. São tantas potencialidades que até nos surpreende, né? Mas nos surpreende porque, na verdade, o humano ele é rico. Imagina um adolescente com toda a sua espontaneidade, a sua explosão para a vida. Eu espero que aqui no nosso estado todas as políticas possam realmente a cada dia mais se organizar, se solidificar e oferecer oportunidades para os nossos jovens. Dentro das políticas que a gente tem aqui na mesa, a questão da saúde, eu gostaria de não quero colocar nenhuma faca no pescoço da senhora, doutora Wanda, mas a saúde mental, ela ainda há um estigma no Brasil da sociedade. Inclusive eu fui fazer o exame, renovar minha habilitação e tinha um quesito, tive que responder um questionário lá na clínica médica, e uma das perguntas que estava lá para dizer sim ou não
se eu já tinha, né, a pessoa já fez consulta com psiquiatra, sim ou não? É claro que eu já fiz, mas eu disse não, porque se eu dissesse sim, eu acho que o médico lá não ia deixar eu pegar minha habilitação. Eu menti, sabe? Porque depois eu fiquei pensando, mas que absurdo, o que tem você fazer uma consulta com o psiquiatra? Você é maluco? Então, mais um adolescente que comete um ato infracional e está separado do seu seio da família para cumprir aquela medida socioeducativa, é preciso a gente ter essa preocupação com a saúde mental dele. Então, eu gostaria de ouvir, novamente falando, pedindo desculpas se eu estou colocando uma faca no pescoço da senhora, mas se o Estado tem essa preocupação e de se trabalhar isso e se ter alguma política nesse sentido. O Estado ele tem se preocupado com isso, sim. Acho que agora já. Tem se preocupado e muito com isso. Com a legislação antimanicomial, né, então, houveram várias mudanças. E houve a criação da rede psicossocial, né, que entra CAPS, um atendimento, assistência social. Então, todo mundo trabalha a quebrar esses paradigmas de que você tem que trabalhar sozinho, não mais. Tem que se trabalhar em rede, realmente. E buscar, em relação à internação, hoje não há mais essa obrigatoriedade, né, de haver essa internação. A gente tem que buscar justamente trazer o adolescente o mais próximo possível da família, né? Fazer com que a família compreenda, né, de que o atendimento dele também depende dessa construção que a família. Então, assim, nós temos eu trabalho na CESAL, na gerência de programas estratégicos de saúde. E essa gerência, ela tem 3 núcleos, de atenção básica, o das doenças crônicas e as redes. Dentro da atenção básica, a gente cuida da saúde no geral, né? Como a saúde do adolescente, a saúde do idoso, a saúde prisional. E as redes têm a atenção psicossocial, a atenção do deficiente. Por exemplo, em relação à saúde do adolescente, o Estado já construiu o plano de saúde dos medidas socioeducativas, onde tem dentro dele todo um fluxograma construído já em relação ao atendimento dele, em relação à saúde mental, de como que vai fluir, de como que vai ficar. Ele estava parado por um tempo, porque nós estávamos sem a ativa do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Infelizmente, a legislação pede que tenha a aprovação do Conselho de Saúde e do Conselho do Adolescente. Então, acho que agora, com essa reativação, a gente vai começar a dar andamento dele novamente para que seja aprovado. E já está construído os fluxos, tudinho, a rede trabalhou em cima, né? Não foi 1 ou 2 pessoas trabalhando, foi toda uma rede trabalhando, vendo onde estão os gargalos, né? E nós estamos em breve, acho que, apresentando o plano para toda a sociedade. Que bom, né? A gente saber que existe essa preocupação, porque a saúde mental, você passar um fim de semana sozinho na sua casa, acho que já deve ser deprimente, quiçá tá cumprindo uma medida, né? Assim, o Estado está te impondo que você faça aquilo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse equilíbrio, né, para poder ter esse tratamento, esse acompanhamento mental, para que ela mantenha-se equilibrada, para quando sair, voltar ao ser social, ela está apta e não ter nenhum problema e não causar nenhuma sequela à medida socioeducativa. Porque a medida socioeducativa pode deixar sequelas, né? Porque ela é opressora, né? Então, eu não tenho assim mais nenhuma pergunta a fazer a nenhuma das mesas, mas, pois não, fica à vontade. Boa tarde. É um questionamento, acho que para toda a mesa, e é uma dificuldade que nós temos lá em Caxias do Sul.
Para isso, o Sinase serviu muito bem, foi no sentido de que deixou claro que a socioeducação não é só dar assistência, né? Então, a partir dali, se criou um GT, um grupo de trabalho do Sinase. É o nome que se deu até hoje, não se mudou, enfim. A ideia é se avançar para a criação de um comitê, um conselho gestor, algo nesse sentido, né? Inclusive, o próprio Sinase fala sobre isso. E por que se criou isso? Na verdade, o que deveria acontecer? A gente encaminhar os adolescentes para as atividades que já existem, porque ele não deve ser segregado, né? Então, o que acontecia? O CREAS organiza uma atividade para os adolescentes, né? Então, tu acaba sempre criando aqueles guetos, segregando, e que não é o ideal. Só que o que acontece? Não se tem grupos. Na unidade básica de saúde não tem grupo para adolescente. A cultura não oferece atividades específicas, né? Então, esse grupo veio justamente de trabalho, veio para tentar suprir isso. Só que o que acaba acontecendo? São sempre os mesmos atores que vêm, se comprometem, aí vem aquela questão que a gente falou de manhã, a doutora Patrícia abordou muito bem, de que fica personificado, e aí troca a pessoa. Por exemplo, a gente já desde 2015 né, fazendo esse trabalho. E aí a pessoa da cultura entrou agora, entrou esse ano. Veio com gás, propôs 3, 4 oficinas, assim. Ela foi transferida de setor. Como é que ficamos? Então, o que fazer para romper isso, para vencer isso? Claro, pode ser dado o canetaço, aquela coisa vertical, mas aí a pessoa que vem representar, de repente não vem à vontade, vem a contragosto, também não vai fazer um trabalho legal. Então, existe um meio termo, existe um caminho do meio, porque é extremamente necessária essa intersetorialidade. E nas oficinas que já acontecem com saúde, com educação, com o trânsito, enfim, com várias secretarias. Agora, a gente, por exemplo, agora a cultura, a gente está na corda bamba, não sabe o que vai acontecer. A Secretaria de Esporte e Lazer, que é fundamental, até agora não participou. Então, como trazer esses outros atores, como trazer a Secretaria de Trabalho e Emprego, né? São atores também. Esses guris estão fazendo, guris, né? Os meninos, né? Meninas, estão aí 17, quase 18 anos. Fazer o que com eles depois? Dos 20, né? Depois 21 ali. Vai sair do caso, vai para onde? Né? Então, a gente, o guri está lá, está resolvido. Não está resolvido. A gente não bota ninguém fora do mundo, estamos no mundo, a Keiprani sempre fala isso. Então, como é que a gente faz para tentar romper? E como é que vocês estão conseguindo fazer isso aqui, se estão conseguindo, enfim, né? Para eu poder levar algo na bagagem também, para a gente pensar lá de uma forma diferente e tentar melhorar isso. É com um de vocês aí, pô. Eu vou dar um pontapé inicial aqui. Olha só, como é que funciona lá no Paraná? Primeiro que o Estatuto prevê no parágrafo único, artigo 2º, que eu posso aplicar medidas protetivas e socioeducativas até os 21 anos. E aí vem o que eu vim falar hoje aqui, intersetorialidade com assistência social. Ele sai da entidade de atendimento, socioeducativo ou não, por exemplo, eu não falei das implicações municipais, acho que é amplamente inconstitucional. O município não tem que cumprir medida socioeducativa, desculpe, juiz é estadual ou municipal, promotor é estadual ou municipal. Compacto federativo é o seguinte, um ente jurídico de direito público interno não pode onerar outro ente jurídico de direito público interno. É simples. É que eu trabalhei lá dentro, né? Promotor começa a pedir internação. Eu encho o Sense. Para esvaziar o Sense, eu transformo todas as medidas de internação em liberdade assistida e mando para o município. Eu toco terror no município com esses garotos. Primeiro que não tem estrutura. O garoto vai lá uma vez, vai lá a segunda vez, a terceira vez, nem meus filhos vão para a universidade, se faltar 2, 3 dias de escola. Eu onero o município, porque o município, às vezes, tem um adolescente no município, ele é obrigado a ter uma entidade. Daí o Sinase prevê os consórcios públicos. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, lembram? Primeiro juizado, segundo juizado, terceiro juizado, com 80 municípios cada juizado, grupos juizados. Deu água, porque eu sou município sede. Beleza? Tenho aqui 80 vagas. Aí todos os outros municípios me dão o quê? Paga nutricionista, paga gasolina, paga o carro, paga a assistente social. Aí o município começa a não pagar a gasolina. E começa a mandar 3, 4 adolescentes. E o meu, eu não tenho adolescente nenhum. E às vezes, quando eu vou pedir um adolescente meu, não tem vaga. Rói a corda. Por isso é que eu falo, a gente tem que trabalhar com intersetorialidade para dizer o seguinte, a medida socioeducativa me parece que seria de excelência, é a liberdade assistida, justamente para essa progressão para a vida autônoma. Ele também não pode ficar direto dentro de uma entidade de atendimento com assistencialismo.
louvar o trabalho do Everson com o Marcelo, que não pessoalizam a atuação ministerial nem da magistratura. O dia que os dois saírem, os projetos continuam, os diálogos continuam, porque eles estabeleceram uma estrutura de trabalho. Essa é a diferença. Não pessoalizaram. Então, vai fazer o teatro, esse professor que veio pode trazer com a Universidade Federal, todos que vão fazer estágio na área da cultura, do teatro, vão passar por esse projeto. Vira um projeto intersetorial da Universidade Federal, com uma Secretaria de Estado, com a escola, com a Emeron, com a coordenação da área da infância e adolescência do Estado de Rondônia, e pronto, eu não pessoalizei mais. Agora, eu tenho preocupação com isso no município, né? Com o município, você arrebenta o município orçamentariamente. Por exemplo, o município que vive de repasse de verba é comum no Estado do Paraná, deve ser também comum aqui no Estado de Rondônia. Tem um município que só vive de repasse de verba, federal e estadual. E aí, como é que a gente onera, por exemplo, no cumprimento de medida socioeducativa para ele continuar, se a gente não trabalhar com intersetorialidade, passar ele de um programa para outro programa municipal? Acabei de falar do CRAS e do CREAS aqui. Então, o que acontece? O garoto fez 21 anos, eu vou ter uma entidade de acolhimento que não é socioeducativo. Lá nós temos lá os meninos do Moçunguê, os garotos que já fizeram 18 anos e às vezes estão cumprindo medida. Eles, ao invés de ser colocados na própria existencialidade dele, me lembra aqui Heidegger, fenomenologia, né, o ser no mundo, você não é querendo ser, nunca sendo. Esse é o adolescente. Ele não é criança querendo ser criança, mas ele tem que deixar de ser criança para ser adulto sem ser adulto. Acabei de falar, tem 6 anos para adolescer. Eu tenho 3 filhos, aí o caçula queria tomar caipirinha. Era adolescente, não querendo mais ser criança, sem poder ser adolescente. E não era adulto. Quem fala isso é Dussel, teoria da libertação. E o que eu vou fazer com esse adolescente? Eu coloco lá junto aos meninos do Moçunguê para continuar com a assistência social, acompanhando a caminhada dele. Agora, aos 21 anos, o estatuto diz, não cumpre mais a medida socioeducativa. Pode o dirigente da entidade colocar na rua? Não pode, precisa dar autorização ao juiz. Mas, doutor Mário, meu juiz aqui, vamos falar que é o Marcelo, que o Marcelo não faz isso, que eu sei que ele não faz. Ele parou 3 meses, 6 meses, não solta o garoto. Representa na corregedoria, CNJ, o problema é dele agora. Ele não solta. Um erro não justifica outro. Aos 21 anos, automaticamente, o garoto deve receber um alvará judicial para sair. E ele também não pode transferir para a entidade, também é proibido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Só com autorização judicial, e o SINASE proíbe, a não ser que seja para a segurança do próprio adolescente. Então, veja, por isso é importante a setorialidade entre a educação, entre a saúde e a assistência social, porque ele vai ser encaminhado a outro programa social, ele não fica solto no mundo. Ok? Agora, o que eu falo, minha preocupação, desembargador Isaías, é a questão dessa comunicação com o município. Tem município que as secretarias não funcionam, não tem uma secretaria para acompanhar esse adolescente. São municípios que vivem de repasse de verba. Como é que a gente faz? Não tem que procurar o Estado, bater na porta do Estado e... Desculpa. Respondeu? Mais alguma pergunta? Alguém da mesa gostaria de fazer alguma consideração? Também não? Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos. Convido vocês para amanhã a continuação do nosso evento, né, e declaro encerradas as atividades por hoje. Muito obrigado.